Nós vamos finalizar essa aula falando sobre o gráfico de inequações. Primeiro nós vamos falar das inequações relacionadas à reta, depois vamos falar relacionadas à circunferência. Essas inequações é quando nós utilizamos as desigualdades maior igual, maior, menor igual, menor. Então, quando você analisa isso graficamente, você tem aqui a equação da reta ax mais by mais c maior ou igual a zero. Desse lado aqui dessa linha, desse lado à esquerda, nós temos os casos em que o m é maior que zero, ou seja, o coeficiente linear, o coeficiente angular é maior que zero. Então as retas vão ser todas crescentes. Desse outro lado, as retas são decrescentes, ou seja, o coeficiente angular é menor que zero. Então vamos ver o primeiro caso aqui. Quando a equação é maior ou igual a zero. Quando coloca maior ou igual a zero, significa que nós vamos considerar todos os pontos sobre a reta e todos os valores nessa região que aparece aqui em azul. Aqui é maior que zero, então nós não vamos mais considerar os pontos em cima da reta só na região que aparece azul. Quando for menor ou igual, todos os pontos em cima da reta e essa região aqui à esquerda. Quando for menor, não consideramos os pontos sobre a reta, mas só a região à esquerda. Bem, como é que nós vamos então definir qual é a região que está certa? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar esse ponto bem aqui em x, ó. Então, se aparecer aqui, por exemplo, maior ou igual, eu considero desse ponto para cá, à direita desse ponto, que são os valores maiores. Então, vou pintar essa região todinha aqui. Se for igual, maior ou igual, eu considero a reta. Agora, se for apenas maior, eu desprezo os pontos da reta e considero só a região. Quando o valor aparecer menor, igual ou menor, eu vou considerar esse ponto em cima do x e pegar os valores para a esquerda desse valor. Então, vai pintar essa região todinha para cá, ó, à esquerda. Tá? Então, se for igual a zero, eu considero os valores em cima da reta. Se for só menor que zero, você despreza os valores em cima da reta, só considera os pontos dessa região à esquerda. Agora, quando as equações elas forem decrescentes, como no caso dessas quatro aqui à direita, maior ou igual a zero, eu considero aqui todos os pontos em cima da reta, aí fazemos o mesmo truque que nós usamos ali. Ó. O ponto está aqui, valores maiores são para cá, então vou pintar toda essa região. Quando for maior apenas, eu considero só a região e não considero os pontos em cima da reta. Se for o valor menor ou igual, eu vou ver desse ponto aqui em x para a esquerda. Então, vou pintar essa região para cá. Certo? Então, como é menor ou igual, eu considero os pontos em cima da reta e a região. Se aparecer apenas menor, eu não considero os valores que estão em cima da reta e considero só a região. Então, nós vamos ver questões que vão aparecer no decorrer dos exercícios, das listas ou de algumas questões que podem ser interpretações desses gráficos. Aí vocês já vão ficar sabendo como interpretar. Tranquilo? Agora vamos falar da circunferência, né? Inequações envolvendo circunferência. Então, quando falar em inequações, você não vai considerar apenas os pontos que estão em cima da circunferência, mas de uma determinada região. Então, aqui nós temos a equação reduzida, eu passei o r ao quadrado para esse lado. Então, nós vamos analisar. Quando ela for maior ou igual a zero, significa que eu vou considerar os pontos em cima da circunferência e todos os outros pontos nessa região externa à circunferência. Se esse valor for apenas um valor maior que zero, eu vou considerar apenas os valores da região, mas não vou considerar os valores em cima da circunferência. Agora, se for menor ou igual a zero, eu vou considerar os pontos em cima da circunferência e toda a região interna, todos os pontos que estão aqui dentro. Se for menor ou igual, se for menor, eu vou considerar todos os pontos da parte interna e vou desprezar os pontos que estão em cima da circunferência. Então, existem também questões que envolvem inequações. Você vai fazer o tratamento igual, como nós fizemos lá nas equações geral e reduzida da reta e da circunferência, né? Foram os dois que nós vimos. Mas quando se tratar da desigualdade, que trabalha esses valores maior, igual, maior e menor, você tem que trabalhar pontos que estão numa determinada região.
Então, pela posição aqui do maior igual ao menor igual, você vai saber qual é a região que você está se referindo para responder a questão.